Olá, meu nome é Felipe Martins. Eu e meu colega Isaac Marcelo iremos falar para vocês sobre um assunto da física chamado ondas. Primeiramente, o que é uma onda? De uma forma geral, uma onda pode ser definida como qualquer sinal que se transmite de um ponto a outro de um meio, com velocidade definida. Ela pode ser representada em um gráfico que chamamos de senoidal, onde nos pontos mais altos chamamos de crista e nos mais baixos de vale. O tempo que demoramos para percorrer duas cristas ou dois vales chamamos de período. A altura da crista é amplitude. Outra quantidade importante é a frequência, que é a metade do período. Bom, eu sou o Isaac e a gente vai ver um pouco sobre o efeito Doppler. O efeito Doppler, ele trata de descrever como as ondas são alteradas pelo movimento. E explica algumas coisas simples, como o porquê de uma sirene de ambulância ir do agudo ao grave enquanto ela passa por você. Bom, quando a ambulância ela se aproxima de você, o volume aumenta, e quando ela passa por você, o volume diminui. Outra coisa que muda também é que quando ela se aproxima, o barulho ele é mais agudo e quando ela se afasta, ele se torna mais grave. O que influencia no agudo ou grave é a frequência do som. Quanto maior a frequência, mais agudo o som é. Bom, as ondas emitidas pela sirene elas são isotrópicas, ou seja, elas são iguais em todas as direções. Quando a gente liga a sirene, ele vai se propagar cada vez mais. E quanto mais tempo ligada, mais frentes de onda vai aparecer, que são esses círculos em volta da sirene. Cada frente representa um pico, a distância entre os picos representa um comprimento da onda, que nos ajuda a encontrar a frequência da onda. Se as frentes elas estão próximas, a onda tem alta frequência e vai soar mais agudo. Mas se as frentes estão distantes, ela tem baixa frequência e vai soar mais grave. Quando a ambulância ela está em movimento, a frente da onda ela está sendo comprimida e a gente vai notar essa onda comprimida primeiro, que vai emitir um som mais agudo e depois que a sirene passa por você, você vai receber as ondas mais espaçadas que estão sendo emitidas. Você vai notar um som mais grave. Bom, todas as ondas elas estão sujeitas ao efeito Doppler, inclusive a luz, que ora se comporta como partícula e ora se comporta como onda. Mas como a velocidade da luz é incrivelmente alta, esse evento ele não pode ser notado em uma situação do dia a dia como a da sirene da ambulância. Mas se a gente for ver o movimento das galáxias pela cor das galáxias, a gente consegue perceber o efeito Doppler. Bom, diferente do som, a gente não consegue ouvir a luz, mas a gente pode perceber a mudança da frequência pela cor, é, que a gente chama de desvio para o vermelho, a luz com baixa frequência, e desvio para o azul, a luz com alta frequência. Se uma galáxia ela se aproxima da gente, a gente vê ela com uma cor azulada, e se ela se afasta, a gente vê ela com uma cor avermelhada. É o mesmo princípio da ambulância. É, e a gente percebeu que olhando a luz emitida pelos milhões de estrelas que constituem as galáxias, a gente percebeu um desvio para o vermelho da maioria das galáxias, o que ressalta que ainda mais a teoria do Big Bang está correta, visto que as galáxias estão se afastando. Então, se elas estão se afastando, quer dizer que em algum ponto da história todas elas estiveram concentradas no mesmo lugar. Agora eu vou falar sobre os tipos de ondas que nós temos exemplos no nosso dia a dia. Existem várias classificações das ondas. Dependendo do meio em que se propagam, elas se dividem em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas necessitam de um meio para se propagar. Por exemplo, as ondas na superfície de um lago, quando jogamos uma pedra, por exemplo. E as ondas eletromagnéticas, onde a propagação da onda se origina de uma perturbação ou distúrbio numa região de um meio material, através dos choques entre as moléculas desse meio. A perturbação se propaga de um ponto a outro e essas ondas não precisam de um meio de propagação, podendo se propagar no vácuo, por exemplo, no micro-ondas.
Em relação à propagação das ondas, nós temos a longitudinal e a transversal. A longitudinal é quando a direção é a mesma na qual se dá a propagação da onda, por exemplo, numa mola. E a transversal, a direção é perpendicular à direção da propagação, por exemplo, numa corda, quando fazemos o movimento que está representado na imagem. Em relação à direção em que a onda se propaga, temos a unidirecional. A onda se propaga apenas para uma dimensão, por exemplo, o balançar da extremidade de uma corda para cima e para baixo. Ela também pode ser bidimensional. A onda se propaga em duas dimensões, por exemplo, o balançar da extremidade de uma corda para cima e para baixo e também para a direita e para a esquerda. Ou ela pode ser tridimensional. A onda se propaga em todas as direções. Por exemplo, um rádio ligado. O som se propaga para todas as direções, então todas as pessoas que estiverem em volta ao rádio podem ouvir o seu som. Nos fenômenos ondulatórios, nós temos reflexão, refração e difração. A reflexão ocorre quando, ao atingir a fronteira de separação de dois meios, a onda retorna ao meio de origem. Por exemplo, o morcego. Ao se deslocar, ele usa a ecolocalização para se localizar no ambiente ou achar prováveis presas. Ao emitir sons em alta frequência, a onda irá ser refletida pelo objeto, voltando para o morcego, que poderá identificar o tamanho e a distância do objeto, dependendo da onda que volta para ele. A refração ocorre quando há desvio da direção da onda incidente, que atravessa uma superfície de separação entre dois meios quaisquer. Por exemplo, normalmente a córnea e o cristalino desviam os raios de luz que penetram, focando na retina. A forma da córnea é fixa, mas o cristalino muda de forma para focalizar objetos situados em diferentes distâncias do olho. A difração ocorre quando a onda entra em uma fenda ou um obstáculo. Por exemplo, a difração desse tipo de onda pode ocorrer a partir de uma leve abertura de uma porta, enquanto pessoas conversam através dela. Bom, agora a gente vai falar sobre a velocidade da onda em diferentes meios. A velocidade de propagação da onda em diferentes meios elásticos depende, em geral, das características da elasticidade e da densidade do meio. Para ondas transversais de uma corda, a gente usa a equação V igual a raiz de t sobre μ para calcular a velocidade, onde t é a tensão na corda e μ é a massa por unidade de comprimento. Para ondas longitudinais no fluido, a gente usa que V é igual a raiz de B sobre P, onde B é um módulo volumétrico e B é a densidade do fluido. B ele é definido como uma medida de tendências do material em manter o seu volume contra forças externas. E a gente calcula ele usando a equação B é igual a F sobre A sobre ΔV sobre V. F é a intensidade da força externa que age sobre a área A, e ΔV é a variação do volume e V é o volume original. Para ondas longitudinais no sólido, a gente usa que V é igual a raiz de Y sobre P, onde Y é um módulo de Young do sólido e P é a densidade do sólido. O módulo de Young ele é definido como um módulo uma medida de tendências de um material em manter o seu comprimento contra as forças externas, e a gente calcula ele usando a equação y é igual a F sobre A sobre ΔL sobre L, onde F é a intensidade de das forças externas que agem sobre a área A, e o ΔL ele é a variação do comprimento e L é o comprimento original. Intensidade. Bom, a intensidade do som é a qualidade que nos permite caracterizar se um som é forte ou fraco dependendo da energia que a onda sonora transfere. Bom, a intensidade sonora I ela é definida fisicamente como a potência sonora recebida por unidade de área de uma superfície, ou seja, I é igual a P sobre A. Mas como a potência pode ser definida pela relação de energia por unidade de tempo, a gente tem que P é igual a E sobre ΔT. Então também podemos expressar a intensidade por I é igual a E sobre A
vezes ΔT. As unidades mais utilizadas para intensidade é o watts e o joule por metro cúbico. Chamada de mínima intensidade física ou limiar da audibilidade, o menor valor da intensidade sonora audível, sendo I0 igual a 10 sobre 12 watts por metro quadrado. É chamado de máxima intensidade física ou limiar da dor, o maior volume da intensidade sonora suportável pelo ouvido, sendo I máximo igual a 1 watts por metro cúbico. Conforme o observador se afasta de uma fonte sonora, a intensidade sonora no nível sonoro beta diminui logaritmicamente, sendo representada pela equação beta igual a log de I sobre I0. As unidades para o nível sonoro é o Bell, mas como essa unidade ela é grande comparada com os maiores valores de nível sonoro utilizados no cotidiano, o seu múltiplo usual é o decibel, de maneira que 1 Bell é igual a 10 decibéis. Superposição de ondas. Fenômeno que ocorre quando duas ou mais ondas se encontram, gerando uma onda resultante igual à soma algébrica das perturbações de cada onda. Imagine uma corda esticada na posição horizontal. Ao serem produzidos pulsos de mesma largura, mas de diferentes amplitudes nas pontas da corda, poderá acontecer uma superposição de duas formas. Os pulsos são dados em fase, que, no momento em que os pulsos se encontram, suas alongações em cada ponto da corda se somam algebricamente, sendo assim sua amplitude, que seria a sua alongação máxima. Após esse encontro, cada uma segue na sua direção inicial, com suas características iniciais conservadas. Esse tipo de superposição é chamado de interferência construtiva, já que a superposição faz com que a amplitude seja momentaneamente aumentada em módulo. E por fim, as ondas estacionárias. É o fenômeno que ocorre quando são sobrepostas duas ondas com mesma frequência, velocidade e comprimento de onda, na mesma direção, mas em sentidos opostos. A superposição dessas ondas leva à formação de interferência construtiva ou destrutiva. Nessas ondas, os pontos de interferência destrutiva são chamados de nós, e nos pontos de interferência construtiva são chamados de ventre. Podemos obter uma onda estacionária fixando uma das extremidades de uma corda em uma parede, por exemplo. Em seguida, fazemos a outra extremidade vibrar com movimentos verticais periódicos. Em uma onda estacionária, os nós e os ventres ao longo da corda terão sempre a mesma posição. Como estão sempre imóveis, os nós não permitem que a energia mecânica passe por eles. Dessa forma, a energia adquirida fica estacionada entre os nós, caracterizando então uma onda estacionária. A figura do slide representa uma onda estacionária onde os pontos oscilam para cima e para baixo entre os nós. Em uma corda fixa entre dois pontos, como por exemplo na figura de baixo, a formação de ondas com diferentes comprimentos de onda depende da frequência de oscilação. Seu comprimento é obtido através da distância entre dois pontos que na verdade funcionam como nós. Na segunda figura podemos observar a frequência natural ou frequência fundamental de oscilação da corda. O maior comprimento de onda corresponde à maior frequência.